Mobiliário, cadeira. Gabriel Mori, UTF-PR. Como tudo começou. Historicamente, a origem primordial das cadeiras data de tempos bem remotos, quando o hominídeo utilizava pequenos bancos construídos em pedra. E é claro que ainda não possuía o sentido exato de cadeira que temos hoje. É possível que eles quisessem apenas evitar o contato direto com a terra. Egito, status e poder. A cadeira foi inventada no Egito Antigo cerca de 5.000 anos atrás. No começo vieram os bancos e só mais tarde apareceram as cadeiras no formato mais clássico, que conhecemos, com encosto que dão suporte à coluna. Início do desenvolvimento do mobiliário. Início da ornamentação. No Egito, seu uso era restrito aos soberanos, feitos de ébano e cedro, e muitas vezes revestidas de ouro e marfim. Elas eram verdadeiras obras de arte. Formatos de animais inspiravam suas molduras. Muitas cadeiras da época trazem os apoios esculpidos com pernas que terminam em garras de leões e touros. Grécia. Foi na Grécia que começaram a se preocupar com a ergonomia. Os gregos sempre foram estudiosos das formas do corpo e se dedicaram também à estética e à beleza do ser humano, o que favoreceu os estudos para móveis adaptados ao formato do seu corpo. A cadeira Clismos já possuía preocupações com a acomodação dos. Idade Média. Durante a Idade Média, a cadeira ganhou um novo sentido, de poder e de destaque. As cadeiras, assim, imitavam as cúpulas das igrejas, tinham a função de expressar a autoridade absoluta do imperador. Já as classes menos favorecidas não usufruíam desses confortos. A mobília, ou o assento mais utilizado por eles, era um banco em forma de triângulo. Agora, em série. A Revolução Industrial no final do século XIX, além de revolucionar os meios de produção, influenciou o modo de vida e criou verdadeiras revoluções de conceitos e comportamentos. O excesso de detalhes e adornos das peças antes artesanais cede lugar ao minimalismo do conceito forma e função e pela busca do novo. Cadeiras Tonnet foram as primeiras cadeiras produzidas em série, numeradas, a serem produzidas através de curvamento de madeira, pioneiras também na venda por catálogos. Século XX, o mercado que compra ideias. Produção em série, materiais industriais, possibilidade da produção em massa, que possibilitavam a redução de preço e o alcance à grande massa, são uma das principais características desse período. O designer mantém diálogo direto com as vanguardas da arte moderna, do style ao cubismo, ao futurismo, ao construtivismo, ao surrealismo e o dadaísmo. Características marcantes: adição de linhas horizontais e verticais, introduções de cores primárias, além do branco, preto e cinza. O modernismo e a Bauhaus. Nasceu como uma escola de design fundada por Walter Gropius em 1919, que funcionaria em conjunto com a indústria e o comércio. A segunda fase, que dura de 1925 a 1928, liderada por Anne Meyer, que por sua vez passa a ter um caráter mais industrial. A terceira e última fase da escola vem liderada pelo arquiteto Mies van der Rohe, ligado ao novo método de construção e desenvolvimento, com ênfase na arquitetura. Entretanto, com o estabelecimento do Estado totalitário nazista na Alemanha, a escola foi perseguida e fechada em 1933, mas a semente estava implantada em toda uma geração de alunos que abandonaram a Alemanha e disseminaram as ideias pelo mundo. Dois grandes destaques dessa época são a cadeira Welsullin, produzida na Alemanha entre 1926 e 1928, e a cadeira Barcelona, de Mies van der Rohe, 1929. Ambas produzidas com aço tubular e tiras de lona de couro. O estilo internacional.
A denominação foi usada pela primeira vez em 1931. Os projetos ultrapassavam as fronteiras internacionais e possuíam características semelhantes, e é este o estilo que materializa e imprime as propostas do movimento moderno. Le Corbusier apresentou os projetos de mobiliário modular, com caixas e móveis singulares e harmônicos, como as cadeiras de Tonnet. O mobiliário visava um equilíbrio entre as funções da moradia, pautado na ordem, da clareza, simetria, harmonia e racionalidade. Pode ser definido como uma versão mais elegante do modernismo, com formalismo geométrico e utilização de materiais industriais. Acreditava-se nas formas universais, na reduzida ornamentação e materiais industriais, que reduziriam, assim, desigualdades, diminuindo as diferenças locais. Ideais modernistas. Permaneceu no período pós-guerra, alcançando seu apogeu na década de 50, com forte influência no racionalismo e no funcionalismo. Design orgânico. Nasceu com as propostas que tentavam humanizar o modernismo da década de 50. Mas podemos encontrar soluções como essas nas décadas de 30, 80 e 90, e inclusive na atualidade. O design orgânico se baseia nas relações da natureza. Destaque para o mobiliário de Avar Alto, Hélio Sanirem, Charles M., Maurice Calca, Ross Lamagro, que expressam conceitos de designs orgânicos em épocas distintas. Design pop. Em uma direção oposta ao modernismo e à racionalidade do estilo internacional, surgiu o design pop, com ênfase formal. Apropriava-se de imagens, ícones e símbolos da época. Criou um repertório a partir da arte ingênua e popular, encontrada nas feiras e parques de diversão. Usava os materiais plásticos como recursos para explorar novas formas, curvas e as configurações que não eram possíveis antes. Alguns móveis utilizaram essa linguagem e transformaram-se em símbolos das inovações desse período, como a cadeira Sacco ou a cadeira Phaeton, de Werner Phaeton, peça inteira sem emendas feita de plástico vermelho brilhante e empilhável. Oferece experiências lúdicas porque sugere ironia e humor, por meio das formas que surpreendem. Jeitinho brasileiro. Ainda hoje, no Brasil, a cadeira conserva a ideia de um objeto ligado a algo mais importante. Está frequentemente presente em ambientes mais nobres da casa, cedendo lugar para redes e tamboretes para momentos mais cotidianos. Entre os mais conhecidos estão Paulo Mendes da Rocha, com a cadeira paulistana. Criada em 1957 por Paulo Mendes da Rocha, a cadeira paulistana é uma das mais importantes peças do design brasileiro. Sérgio Rodrigues, poltrona mole. Também de 57, a criação de Sérgio Rodrigues é um dos maiores ícones do mobiliário brasileiro. A peça é desejada até hoje pelos amantes de decoração. É muito confortável. Irmãos Campana. A história dos irmãos Fernando e Humberto, criadores do estúdio Campana, faz parte de uma fase mais recente do design brasileiro. O estúdio foi criado em 1989, com especialidade em mobiliário, utilizando o reuso de materiais como plástico bolha, bonecas de pelúcia e cordas. Zanini de Zanini. Zanini é carioca, nascido em 78 e também faz parte da atualidade do design brasileiro. Ele cresceu vendo seu pai, o arquiteto, paisagista e escultor José Zanini Caldas, trabalhar e conviveu com grandes nomes do design durante a sua infância. Sincronia e diacronia. Taxonomia. Pegando o projeto desenvolvido pelo estudante de arquitetura Gabriel Mori em 2017 e comparando com toda a linha de projetos apresentados, se descobre dois problemas fundamentais de taxonomia. O primeiro problema é o de interface. Graças à textura inadequada formada pela estrutura da cadeira. O segundo problema é um problema acional. A estrutura do objeto, por ser estreita, de material duro e possuir vãos, gera constrangimento. As mesmas estruturas, pelos mesmos motivos, não garantem a segurança nem a estabilidade do usuário em relação à cadeira.